A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para estar estudando Salmos aqui com vocês. Eu já quero pedir perdão porque eu dei uma sumida, porque aconteceu a prova do Enem e eu estava inscrita, e nessas últimas semanas que antecederam o Enem, eu me dediquei mais aos estudos e eu acabei sumindo, um pouco aqui do canal. Mas eis-me aqui de novo. Foram uma sumida de 2 semanas, eu peguei as 2 semanas, uma semana que antecede o primeiro dia e outra semana que antecede o segundo dia, para me dedicar mais, para tentar ali recuperar na minha memória, os assuntos. Mas eis-me aqui, graças a Deus. Então, já pega sua Bíblia física comigo no Salmo 40. Hoje nós vamos ler o Salmo 40. A minha versão é a versão que eu costumo ler com vocês, que é a Almeida Revista e Atualizada. Salmo 40 é um salmo de Davi e na minha Bíblia tem um título e está escrito: Oração para Livramento. É um salmo de Davi e nós vamos ler hoje até a parte do versículo 11. Para eu conseguir comentar bem, para a gente conseguir analisar melhor o salmo, e para não ficar um vídeo tão longo, eu prefiro dividir os salmos, como você já sabe. Quem acompanha aqui já sabe que eu às vezes divido o salmo quando é muito grande em 2 partes, até 3 partes. Eu nem sei em quantas partes eu vou dividir o salmo 119, mas amém. Salmo 40, então hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Está escrito, Salmo 40, versículo 1: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou perante mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do teu livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Irmãos, já vou começar comentando alguns versículos com vocês. O primeiro versículo que eu quero comentar é o versículo 1 e o 2, que está escrito: esperei confiante pelo Senhor. Eu já vou parar aqui. Esse esperei confiante pelo Senhor, que o salmista diz aqui, eu me lembro de uma vez que eu passei por uma provação tão grande na minha mente, e eu sofri muito de um demônio chamado espírito de loucura, que ele me oprimia muito, eu sentia muita angústia, e eu orava assim, de chorar de joelho para o Senhor, e eu falava para o Senhor que eu não aguentava mais. Mas eu tive que cumprir o propósito do Senhor na minha vida, e até certo tempo, e eu passei por um período assim de libertação. Chegou o tempo determinado pelo Senhor e eu, conheci uma grande mulher de Deus que ela me ajudou a passar por um
um processo de libertação muito lindo, e eu fui liberta desse espírito, e a minha afeição hoje em dia já é outra. E é isso que eu vejo aqui nesse versículo 1. O salmista fala: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista não sabia que o Senhor tinha ouvido ele clamar por socorro, porque ele teve que esperar. Ele no processo clamou por socorro. Por isso que ele diz: esperei confiante pelo Senhor. E depois de ter esperado, o salmista diz: e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Porque depois do processo, o Senhor respondeu. Ele entrou com resposta. Por quê? Porque o Senhor viu que o salmista esperou confiantemente pelo Senhor. Então o salmista não desistiu. Por isso, Deus entrou com resposta. Depois do processo, Deus entrou com resposta. E assim o salmista soube que o Senhor verdadeiramente tinha ouvido o pedido de socorro dele. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Depois o salmista vem falando que o Senhor tirou ele de um poço de perdição e botou numa rocha. E eu me identifico com essa parte, porque o processo que eu passei não foi brincadeira, mas o Senhor, pela minha espera, pela minha fidelidade, pela minha devoção a Ele, por não desistir, por estar confiante, confiar nele, Ele me honrou e me botou numa rocha firme. E agora meu coração e minha mente são fortificados pelo Senhor. No versículo 3 o salmista vai dizer: me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor, ou seja, o testemunho que ele vai contar. No versículo 4 ele vai afirmar: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Porque ele, é como se ele dissesse: porque eu já passei por isso, então bem-aventurado, eu sou a prova viva de quem confia no Senhor, quem coloca no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O que eu entendo nessa parte, no versículo 4, e que não pende para os arrogantes. Arrogantes são pessoas que parece que a pessoa já nasceu sabendo. Parece que a opinião da pessoa que é certa, que Deus que está do lado dela. Eu lembro dos amigos de Jó. Parecia que Jó estava num pecado tremendo e os amigos que estavam certos, ele não. Então, eles não sabiam a completa verdade, nem tinham humildade no coração para se perguntar: não, eu conheço Jó, faz tempo, ele não pode estar em pecado. Eu conheço, ele é um homem temente a Deus, tem alguma coisa errada. Não, eles achavam que estavam certos e, enfim, arrogância é isso. A pessoa ser dura na própria sabedoria, na própria opinião. A pessoa ser convicta a ponto de parecer que ela sempre acerta. Isso é uma coisa que Deus detesta, porque as pessoas que são assim, só Jesus mesmo para salvar, para amolecer o coração endurecido, sabe? Então nós não podemos pedir opinião para essa pessoa e confiar nela. Porque ela fala em uma convicção que parece que o negócio é verdade, entende? Parece que o negócio é isso mesmo e acabou. Mas não, são pessoas arrogantes. E aqui o salmista adverte: e não pede para os arrogantes nem os afeiçoados à mentira. No versículo 5, o salmista ele vai falar uma coisa interessante no final do versículo. Ele vai agradecer e falar para o Senhor que são muitas as maravilhas que tem operado no meio de nós. E vai falar: ninguém há que se possa igualar contigo. Depois ele vai falar: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Parece que o salmista aqui está dando uma desculpa para Deus. Tipo assim, para não dar testemunho, porque aí são muitas coisas, eu não sei do que falar, sabe? Mas aí o salmista vai dizer no versículo 6: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Ou seja, ele parou para ouvir a voz de Deus. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Ou seja, Deus ele não queria sacrifício, não ia aceitar as ofertas e sacrifício dele, sabe por quê? Versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo dos teus livros está escrito a meu respeito. O que quer dizer isso?
lá em 1 Samuel 15, 22. Eu quero ir lá com os irmãos. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tenha porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Tendo isso em mente, vamos continuar. Versículo 7. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Versículo 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. E o que eu vejo aqui nessas partes que eu li do versículo é que o salmista, lá no versículo 5, disse: Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Mas acontece que no versículo 6 o Senhor não aceita os sacrifícios e holocaustos do salmista. Aí o salmista para e fala: peraí, tem alguma coisa errada. E no versículo 6 ele fala: sacrifícios e ofertas não quiseste, ou seja, Deus não aceitou. Então o salmista parou e assim ele fala: abriste os meus ouvidos. Só quando o salmista parou e falou: peraí, tem alguma coisa errada. É aí que Deus abriu os ouvidos do salmista, porque ele parou para refletir e ouvir a voz do Senhor. E ele continuou: holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres, ou seja, Deus não aceitou. Por que que Deus não aceitou? Versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Aí ele vai falar tudo que eu falei: agrada-te fazer a tua vontade. Sabe por que Deus não aceitou a oferta do salmista? Porque, como eu li em 1 Samuel 15, 22, Deus ele queria a obediência do salmista. O salmista estava ofertando, mas como o salmista disse no versículo 5, ele estava querendo dar uma desculpa. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Ou seja, ele não ia testemunhar das coisas que Deus tinha feito, porque, Senhor, o Senhor sabe, são mais do que eu posso contar. Ou seja, era uma desculpa que o salmista estava dando para não fazer a vontade do Senhor e não testemunhar na grande congregação, ou seja, dar testemunho de vida, da própria vida dele, do que o Senhor tem feito. Então o Senhor não aceitou o sacrifício dele no versículo 6. Então no versículo 7 o salmista entendeu o que o Senhor estava querendo falar com ele. Então eu disse: eis aqui estou. É como se o salmista dissesse: eis-me aqui, Senhor. Eu não vou fugir mais da tua vontade. Eis-me aqui. Eu vou largar todo medo, toda insegurança, toda preguiça. Eu vou largar para trás tudo aquilo que eu sabia que eu estava dando de desculpa para o Senhor para não fazer a tua vontade. Porque no versículo 5, no final do versículo 5, ele estava dando a desculpa, como eu estava falando. No final do versículo 5, ele dizia: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Ou seja, era uma desculpa que ele estava dando. Mas no versículo 7, ele entendeu que Deus queria falar com ele. Então, ele entendeu porque Deus não estava aceitando as ofertas e sacrifícios dele. E ele diz: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Ou seja, eu não tenho que temer. Então eu vou, Senhor, fazer a tua vontade, cumprir o meu chamado. No versículo 8 ele diz: agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Ou seja, ele fala: eu já sei o que eu vou falar, Senhor. Eu sei a tua vontade. Então eu não vou mais fugir, porque agrada-me fazer a tua vontade. Como nós lemos em Samuel 15, 22, o Senhor se agrada mais que obedeça a sua palavra do que sacrifícios de holocausto, de ofertas. Então o salmista vai afirmar que a vontade do Senhor ele já sabe. Versículo 9: proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Ou seja, ele começou a fazer a vontade do Senhor. Ele passou a fazer a vontade do Senhor, não cerrando os lábios,
mas dando testemunho, falando na grande congregação. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade. Olha o testemunho aí na grande congregação, ele dando testemunho na igreja, né? Na congregação, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, ele finalmente fez a vontade do Senhor. Ele finalmente renunciou ao próprio querer. Escuta o que Deus está falando para mim e para você nesse vídeo. Ele renunciou o medo. Ele renunciou a própria vontade, o comodismo, para ir lá na frente da congregação e testemunhar, falar do que o Senhor tem feito, talvez até dar uma palavra, né? Cantar um louvor, servir na obra do Senhor. Ele entendeu que Deus não aceitou o sacrifício dele, porque ele não estava obedecendo, na verdade, a voz do Senhor. Mas quando ele entendeu, como está escrito em 1 Samuel 15, 22, que Deus, ele se agrada mais do que se obedeça a sua palavra do que ao holocausto de sacrifício, ele aí sim se posicionou, se colocou no seu lugar e fez a vontade do Senhor. Foi obediente. É uma palavra que agrada muito ao Senhor, a obediência. Mais se agrada do Senhor que se obedeça a sua palavra do que holocaustos e sacrifícios. Aí no versículo 11, para fechar esse vídeo: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. É o último versículo que eu vou ler nesse vídeo. E é um versículo onde o salmista, agora sabendo que ele está fazendo a vontade do Senhor, ele pede para o Senhor o guardar, porque ele sabe que ele está agradando agora o coração de Deus e que ele pode pedir esse privilégio. Então, Senhor, já que eu estou fazendo a tua vontade, me guarda, meu Pai. Não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Ele sabe que agora ele está no direito, né? Como filho tem os seus direitos e deveres. Ele cumpriu o seu dever, cumpriu o que o Senhor queria que ele fizesse, não calou, não cerrou os lábios, então ele requeriu os seus direitos, né? Depois de ter cumprido o dever. Não retenha de mim a tua misericórdia, Senhor, e guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então, que possamos ser posicionados, fazer a vontade do Senhor, em vez de sacrificar, de fazer holocausto, sacrifício, jejum, oração, sobe monte, desce monte, essas coisas, né? Até mesmo em casa, quem gosta de orar em casa, que possamos ter esse entendimento que Deus se agrada mais de que se obedeça a sua palavra, de que se obedeça o chamado dele, do que sacrifício, do que jejum, do que oração. Deus nos convida nesse vídeo a nos posicionarmos e irmos, porque assim como está escrito no versículo 7, eu vou até voltar aqui, versículo 7. Então disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Ou seja, o salmista sabia que ele tinha uma responsabilidade e sabia que ele não devia temer, porque no rolo do livro do Senhor nos céus já estava escrito a seu respeito. Ou seja, ele tinha uma responsabilidade, mas também tinha uma garantia de que o Senhor era com ele. Meus amados irmãos, essa é a mensagem que o Senhor nos trouxe nesse vídeo. Eu quero agradecer os irmãos que permaneceram até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu coração e a sua mente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.